diga que a prática do bullying existe desde a aula inaugural da primeira instituição de ensino que já existiu. No Brasil, mais de 29% dos estudantes com 15 anos de idade em média afirmam sofrer bullying e cyberbullying nas escolas. São dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, que examina a cada 3 anos, entre outras coisas, o bem-estar dos alunos. O que leva alguém a insultar, intimidar e ofender as outras pessoas? E o que fazer para prevenir o bullying e o cyberbullying? Esse é o assunto dos alunos da Escola Angélica de Oliveira, Sala de Recursos e convidados. Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui que a professora Rose, me convidou para participar com vocês aí da Escola Professora Angélica de Oliveira, da cidade de Álvares Machado. Muito obrigado, professora, por ter me convidado para falar com essas crianças que, com certeza, é o futuro, do nosso país. Então, muito obrigado. Para quem não me conhece, eu sou o Marcos, conhecido também como Marcão, e eu queria falar um pouquinho para vocês aqui sobre o bullying e o cyberbullying, O bullying, a gente sabe que é uma prática, que as pessoas, na verdade, fazem, para atingir, principalmente quando a gente fala de crianças e adolescentes, que pegam, por exemplo, algum defeito, algum apelido, alguma questão ameaçadora para a criança ou para o adolescente, e isso de fato é uma questão muito ruim, É uma questão muito chata, que é uma coisa que não deve ser feita, tá? Principalmente vocês que eu estou falando aqui agora, que estão nesse projeto com a professora Rose, saibam que isso é uma coisa que afeta demais as pessoas. Tem pessoas que, não só pela tristeza, de se sentir ameaçada, de se sentir excluída ali dos amigos ou das demais pessoas. Infelizmente, por conta disso, nós temos pessoas que deixam, que se matam. Então, isso é uma coisa que realmente não é legal. Isso não é uma coisa que deve acontecer. A gente que tem uma educação, igual vocês que estão estudando, vocês têm que tomar muito cuidado e vocês precisam muito conversar com seus amigos para não deixar isso acontecer, tá? Porque realmente é uma questão que afeta demais os nossos adolescentes e as nossas crianças. Isso é uma coisa que traz depressão, traz ansiedade, traz pânico, e para quem sofre disso, eu garanto para vocês que não é legal. Eu tenho uma história que eu sempre conto. Quando eu era adolescente, meu irmão mais novo do que eu, ele era gordinho, ele era obeso, então ele sofria muito com isso, E eu defendia muito ele, eu arrumava muita briga por conta disso. Não era legal nem para o meu irmão, que sofria, Ele ficava triste, ele ficava chateado de fato, e nem para mim, que vivia em defesa ali do meu irmão, para não acontecer nada com ele, O meu irmão é muito meu amigo, até hoje a gente é amigaço, assim, brother mesmo. A gente é muito unido, muito parceiro, e até hoje eu não gosto desse tipo de ofensa, e eu sempre, quando eu vejo algo do tipo, eu converso, eu não deixo isso acontecer, que realmente traz muita tristeza. E também aproveitando, não só o bullying, quando você chama uma pessoa, você pratica isso tudo de forma pessoal, mas também tem muita gente utilizando a internet para fazer isso. A internet, quando ela não é utilizada para o bem, ela faz muito mal, Porque a internet, a gente tem uma facilidade de conversar mais rápido com as pessoas. Então, muita gente utiliza o meio da internet para ofender, para cometer o bullying. E também nós temos muita gente que procura a internet para fugir do bullying. Só que fica aquela guerra, Uns fazendo, uns fugindo, e isso realmente acaba ficando muito mal, porque é uma forma mais rápida para a gente se comunicar com as pessoas, e quando você quer ofender, a internet hoje em dia é a forma mais rápida para você fazer isso. E de fato a gente também tem que começar a desencorajar as pessoas de fazer isso. A gente tem que tentar convencer as pessoas a não praticar esse tipo de coisa.
porque a gente tem muita gente se suicidando, que isso é muito triste. A gente tem muita gente hoje com depressão, a gente tem muita gente sofrendo síndrome do pânico, com problemas de ansiedade, com vários problemas que isso vem causando, e eu tenho certeza que não é uma coisa boa e a gente não quer isso nem pra gente, e quando a gente não quer algo pra gente, a gente também não deseja para outras pessoas. Pratique o bem, é muito importante a gente sempre praticar o bem, isso sim traz a alegria e isso sim vale muito a pena, tá bom? Então, um beijão para todos, espero ter ajudado um pouquinho vocês aí, né? Sigam sempre o bem. Tratem bem as pessoas, podem ter certeza que vocês serão muito bem retribuídos, tá bom? Um beijão para todo mundo. Como acabar com o bullying e o cyberbullying em um ambiente escolar? Como combater o bullying nas escolas? O primeiro passo e mais importante, penso eu, que é o reconhecimento que o bullying está presente nesse ambiente. Então, a negativa dele pode trazer consequências sérias para os nossos alunos. A partir desse reconhecimento, manter um olhar atento às reclamações e sugestões dos nossos estudantes. Também estimulá-los a relatar os fatos. Lembre-se, os alunos vítimas de bullying nem sempre se sentem seguros em relatar o fato, nem em casa, para a família e nem na escola. Então, manter o ambiente tranquilo, uma cultura de diálogo é bastante importante. Também construir com eles as regras de disciplina, de acordo com o regimento escolar, de acordo com o projeto político-pedagógico. Isso traz um sentimento de pertencimento. Bom, eu poderia aqui dar várias dicas de acordo com o que eu já vivenciei. Porém, uma dica de ouro a equipe escolar deve sempre se manter informada, formada por meio de leituras e trazer esse tema às reuniões escolares, para que a equipe possa se sentir preparada para atuar junto aos nossos estudantes. Um olhar atento às vítimas de bullying, mas também àqueles que praticam o bullying, porque ações devem ser pensadas para ambos. A partir daí, eu penso que cada escola vai construindo o seu caminho, encontrando as melhores ações para combater o bullying, que hoje traz um ambiente bastante inseguro para as nossas crianças, nossos jovens e os nossos adolescentes. Como lidar com bullying e cyberbullying contra os alunos com deficiência? Praticar bullying ou cyberbullying é crime, tá? E esse crime ele não pode ficar impune. O que você deve fazer? Procurar uma pessoa em que você confie e contar tudo o que você sabe, o que você está sofrendo, seja no ambiente presencial ou no ambiente virtual. O importante é não ficar calado. Se alguém está te provocando, fazendo qualquer coisa contra você e que você se sinta triste, acuado por causa disso, você precisa procurar alguém e desabafar. Seja um professor, o diretor da escola, né? Um funcionário da escola, o pai, a mãe, o tio, um irmão mais velho. O importante é não deixarmos essas pessoas impunes. A pessoa com deficiência tem todos os direitos de ser respeitado como qualquer outra pessoa, tá bom? Contamos com todos nessa batalha contra o bullying e o cyberbullying. Conte com a gente, ok? Eu gostaria de saber se existe ferramenta virtual contra bullying e cyberbullying para crianças, adolescentes e jovens. O cyberbullying é um bullying que ocorre no ambiente virtual, por meio das tecnologias digitais. São comportamentos inadequados e até mesmo violentos, com o objetivo de agredir, ridicularizar, perseguir e assediar. Pode ser praticado por um indivíduo ou um grupo com a intenção de prejudicar o outro. Não existe uma ferramenta única que evite este tipo de agressão. Depende, em parte, do comportamento que temos nos ambientes virtuais. Alguns cuidados podem colaborar para combater e evitar o cyberbullying. Por exemplo, não fornecer senhas pessoais, evitar contatos com estranhos na internet, não se expor demais na internet com fotos e vídeos,
Gerenciar suas senhas de acesso a sites e aplicativos. Ser cauteloso ao utilizar e acessar sites de relacionamento, redes sociais e também aplicativos de mensagem. As empresas de entretenimento também são responsáveis pela segurança dos usuários. Por exemplo, as redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram oferecem diferentes ferramentas que permitem que você restrinja com quem você pode conversar, quem pode comentar ou ver suas publicações, ou quem pode conectar-se com você automaticamente como um amigo. Muitas dessas ferramentas oferecem passos simples para bloquear e silenciar um usuário e até mesmo denunciar um cyberbullying. Além disso, conhecimento e informação são grandes aliados no combate ao cyberbullying. Diversas instituições, como empresas particulares, ONGs e universidades, fornecem materiais informativos, educacionais e de alerta sobre o que é, como prevenir e como evitar o cyberbullying. O site SaferNet Brasil e a Unicef lançaram uma campanha de combate ao bullying. No site você encontra um infográfico com informações importantes para saber como evitar, denunciar e ajudar alguém que esteja sofrendo de bullying ou cyberbullying. O site possui também o Helpline, um canal online gratuito que oferece orientações de forma pontual e informações para esclarecer dúvidas sobre segurança na internet e sobre como prevenir riscos e violações, a exemplo de intimidação, humilhações típicos do cyberbullying. O site Internet Segura traz materiais educacionais sobre o uso seguro da internet para todas as idades. São dicas, orientações, jogos, guias, cartilhas de segurança e muito mais, para diversos públicos, como os pais, os educadores, técnicos e público em geral. Por fim, o aplicativo educacional Combatendo o Cyberbullying traz jogos e desafios para aprender a combater e identificar o cyberbullying. Vale a pena conferir. Ele está disponível para download nas lojas de aplicativo. É necessário fazer um cadastro e informar um e-mail para acesso. O aplicativo traz uma parte do conteúdo disponível e você poderá navegar por ele e conhecer mais sobre o assunto. Gostaria de saber quais as sugestões para coibir o bullying dentro da escola. O tema em questão, o bullying, é de extrema importância e deve ser constantemente discutido e atualizado por professores, alunos, pais e a sociedade em geral. O bullying começou a ser estudado somente na década de 70 na Suécia, diante de onda de violência nas escolas. E depois a Noruega prosseguiu nos estudos na década de 80, tendo despertado esses estudos devido à prática de suicídio de 3 menores entre 10 e 14 anos, onde eles constataram que a causa do suicídio foi a prática de maus tratos de colegas de escolas. No Brasil só deu início em 2003 a apuração da prática do bullying nas escolas, com a constatação de que 40% dos alunos, de uma forma ou de outra, seja como autor ou como vítima, já tinha se envolvido no bullying, sendo que 1 a cada 5 tinha sido autor na prática de bullying. O bullying ele deve ser combatido por toda a sociedade em geral e o Ministério Público também faz parte disso. O promotor ele pode auxiliar as autoridades nas políticas públicas, mas em especial a sua atribuição específica, que é na busca de punição daqueles que praticam o que nós chamamos atos infracionais, onde o bullying chega ao seu extremo, com agressões, prática de furtos, enfim, atitudes que atingem de forma mais severa a vítima e onde a gente vai buscar então a punição desse menor. No caso, teria que ser adolescente que é acima de 12 anos. O promotor ele busca sua punição através do registro policial de sua conduta, feita seja pelo conselho tutelar, professores, outras autoridades, e ele vai ouvir esse adolescente. Ele pode até perdoá-lo se verificar que ele está arrependido do seu comportamento, mas também processá-lo na busca de aplicação de uma punição que vai ser aplicada pela autoridade judiciária, que pode ser de uma simples advertência verbal ou até uma internação, ou seja, prisão, que, portanto,
nós buscamos de uma forma combativa que esses adolescentes que praticam esse tipo de comportamento de uma forma extrema sejam efetivamente punidos. E para terminar, eu gostaria de ponderar que vocês adolescentes, crianças e adolescentes que conhecem o que é bullying, já têm conhecimento e permitem a sua prática, nós chamamos de meros espectadores, né? E vocês são testemunha desses fatos e têm o dever de denunciar. Gostaria que vocês pedissem ajuda daquelas pessoas, das pessoas mais velhas, seja dos pais, dos professores, para que essas pessoas não continuem sendo vítimas da prática de bullying. Porque muitos, além de não denunciarem, acabam apoiando a conduta do agressor com risos, estimulando, fomentando. Isso está errado. Então, peço a vocês que, uma vez tendo conhecimento da prática do bullying, denuncie esse infrator. Qual é o papel do diretor escolar em conflitos dentro da escola sobre o caso de bullying e cyberbullying? Então, a gente escuta muito falar sobre esse assunto, né, nas escolas. E, na verdade, o bullying é uma violência, tanto física quanto moral. Toma dimensões muito grandes e atrapalha todo o processo de ensino-aprendizagem. Quando a gente é responsável por uma escola, né, no meu caso, diretora, a gente precisa saber lidar com essa situação. E para isso a gente precisa entender como que acontece esse problema na escola e como esses casos eles devem ser tratados, né? Porque é um problema que atrapalha os estudos e acaba fazendo vítimas, né? Eu quero lembrar para vocês que essa prática é um crime, né? E essa palavra bullying, ela surgiu lá nos Estados Unidos, né? E ela significa valentão. Então, né, bullying equivale a qualquer agressão intencional, seja física, verbal, feita por um ou mais alunos contra os colegas, né? É um modo de opressão, de humilhação, intimidação e maltrato que pode ser praticado por qualquer um. E tem diversos motivos para fazer isso, né? E os mais comuns são a violência física, né? Esse é fácil até de identificar. Deixa sinais visíveis quando o aluno, a pessoa, né? Ela é agredida, leva soco, apanha sempre, né? E acaba, assim, sendo muito humilhado, né? O psicológico também, quando essa pessoa é chantageada, amedrontada, intimidada, né? Acontece de várias formas isso. E o virtual, né, que foi me perguntado, o cyberbullying, é um dos mais comuns também hoje com a utilização da internet, né? Sempre tem esse tipo de problema, né? E é um problema difícil assim de punir, porque o agressor pode atacar moral, psicologicamente, né? Nas redes sociais, nas mídias, e o que será feito, né? É um crime e precisa ser punido. Na escola, o diretor deve ser firme. Quando acontece um ato desse, de bullying, o diretor precisa repreender, ter uma atitude na hora certa com o agressor, né? Entender o que está acontecendo e também adotar algumas medidas preventivas e até punitivas mesmo. Como diretora, é sempre importante ter um contato com os responsáveis, com as famílias, né? E um procedimento que a escola deve tomar é fazer registros, orientar, né? Manter os responsáveis e a família informada desse tipo de comportamento, né? E
E sempre lembrar que, né, o bullying não tem graça nenhuma, porque geralmente quem faz isso tem uma plateia, né? Tem outros alunos que ajudam indiretamente, achando graça, participando aí dessas atitudes que não são bonitas, né? Então, é bem difícil lidar com o bullying, mas é necessário perseverança nas ações para impedir que essas práticas elas acabem até mesmo com a vida de outra pessoa. Quais são as consequências para as vítimas do cyberbullying? O cyberbullying é a prática da intimidação, da humilhação, da exposição vexatória, de perseguição, calúnia, difamação contra uma pessoa colocada na rede social. Essa rede social entende também os e-mails e os aplicativos de mensagens, que tiram da vítima a possibilidade de defesa. Como não consiste a agressão física através desse sistema, mas equipara o bullying físico, ainda com um agravante, ele não retira a pressão da vítima durante todo o dia, 24 horas por dia. Como consideradas essas atividades criminosas, nós podemos entender que constitui cyberbullying as seguintes ações: exposição fotográficas ou montagens constrangedoras da vítima, divulgação de fotografias íntimas da vítima, críticas repetitivas à aparência física e ao comportamento social da vítima. O agressor age dessa forma porque acredita estar impune, escondido nas redes sociais, mas isso não é verdade. Ele pode ser encontrado porque a atitude dele é criminosa e, como crime, ele tem que ser responsável pelo que fez. O agressor pode ser punido por crime contra a honra, a calúnia social, a difamação, a injúria, previstas no artigo 138 do Código Penal. Crime de injúria racial, ataques racistas, previstos no artigo 140 do Código Penal. Ainda mais, crime de exposição de imagens de conteúdo íntimo, que está previsto no artigo 218 do Código Penal, Lei 13.718 de 2018. As penas previstas por esse tipo de crime podem chegar até 4 anos de reclusão. Na esfera civil, o responsável pelo cyberbullying pode responder por indenização tanto da vítima como da família. Se o ofensor for menor de idade, os seus representantes legais responderão por indenização também contra a família e até contra a própria vítima. Se os jovens sofrerem esse tipo de conduta delituosa, as vítimas poderão sofrer consequências duradouras na sua vida. Seu aprendizado é prejudicado, desenvolve dificuldade na concentração, apresenta diminuição no rendimento escolar, sofre intensamente, tendo pouca autoestima, passam por angústias, medo, pesadelos, ansiedade, choro, insônia, isolamento e até depressão. Como agir com os alunos envolvidos em casos de bullying e cyberbullying dentro das escolas? A escola, ela deve transmitir não mais apenas os conteúdos das disciplinas. Ela deve desenvolver momentos para as questões sociais e emocionais no relacionamento com os outros
e, no caso, com os outros alunos. Então, a prevenção do bullying e cyberbullying nas escolas deve ser através de diálogos, discussões, conscientização, responsabilização, mudança de comportamento, trabalhar um olhar sobre o outro, valorizar o outro, a percepção e o comprometimento para o coletivo. E com esse trabalho de prevenção, a famosa plateia saberá se posicionar diante do que não é legal, que pode acontecer com o bullying e o cyberbullying. Ao perceber algo de diferente relacionado ao bullying, ao cyberbullying dentro da escola, nós não podemos tapar os olhos, tá? Sim, nós temos que verificar os fatos, o que está acontecendo, pois isso é uma agressão intencional que causa danos físicos e psicológicos nas vítimas. Então, é importante ressaltar sobre esse tipo de prática e saber que existem penalidades para quem pratica essa agressão e bem como também as pessoas devem denunciar. Não faça bullying e nem cyberbullying. O bullying e o cyberbullying é crime? Cabe processo por danos morais? Sim, o bullying e o cyberbullying podem configurar condutas criminosas, especialmente os crimes contra a honra, bem como é possível a impetração de ação de danos morais. O que fazer em sala de aula quando se identifica um caso de bullying? A intervenção deve acontecer imediatamente. Se algo ocorre e o professor omite ou até mesmo dá uma risadinha por causa de uma piada ou de um comentário, vai pelo caminho errado. Ele deve ser o primeiro a mostrar respeito e dar o exemplo em sala de aula. O professor ele pode identificar os atores do bullying, autores, espectadores e alvos. Claro que existem as brincadeiras entre os colegas. No entanto, é necessário distinguir o limiar entre uma piada, aceitável, e uma agressão. Isso não é tão difícil como parece, mas basta que o professor se coloque no lugar da vítima. O apelido é engraçado, mas como eu me sentiria se fosse chamado assim? Existem alguns conselhos de especialistas, como por exemplo, incentivar a solidariedade, a generosidade e o respeito às diferenças por meio de conversas, trabalhos didáticos, como atividade de cooperação e interpretação de diferentes papéis em um conflito. Como identificar a vítima de cyberbullying? Então, para a gente identificar a vítima de cyberbullying, nós precisamos ficar atento às mudanças de comportamento do sujeito. Normalmente nós temos padrões de comportamento. Se eu sou uma pessoa normalmente extrovertida, animada, comunicativa e de repente eu passei a ser uma pessoa mais introvertida, calada, reservada, teve uma mudança. Então, o que está acontecendo? Normalmente, as pessoas vítimas de cyberbullying, elas costumam ter algumas mudanças comportamentais e mostrar indícios de que está sofrendo o cyberbullying. Como? Normalmente, elas têm um afastamento do computador, do celular, da tecnologia. E em contato com essas tecnologias, normalmente a pessoa fica mais ansiosa, mais nervosa, irritada e muitas vezes até triste. Então, esses são alguns indícios de que a pessoa está sofrendo cyberbullying. Normalmente também a pessoa tem um afastamento social. O que acontece? Ela se afasta dos amigos, da família. Então, são tópicos que a gente precisa ficar atento. Porém, diante desse momento de pandemia, de isolamento social, como que a gente consegue detectar? Então, é importantíssimo que os pais, os responsáveis, fiquem atentos ao que o seu filho, o que as crianças, adolescentes estão tendo contato na internet, no computador, no celular.
e tenham esse controle. Eu gostaria de saber o que deve fazer quem presencia a prática do bullying. Quando presenciamos um ato de bullying, não podemos deixar de agir imediatamente. Então, nós não podemos ser omissos aos casos que a gente toma conhecimento. Então, lá na escola, se nós presenciarmos um caso de bullying, o que nós devemos fazer enquanto alunos? Levar ao conhecimento de um adulto, um funcionário que esteja nos acompanhando nos momentos dos intervalos, ou o diretor, ou o professor coordenador, ou o professor da sala de aula que a gente tenha contato, e reportarmos ao caso. Por quê? Porque a escola deverá agir imediatamente e trabalhar tentando resgatar os valores tanto do agressor quanto da vítima. Tanto o agressor quanto a vítima, eles precisam de um acompanhamento para entender todo esse processo do bullying que nós estamos a cada dia mais vivenciando nas escolas e nos ambientes também de convívio social fora da escola, né? Então, aqui no caso nós estamos tratando mais lá na escola, tá? E o agressor e a vítima também precisam de um acompanhamento e um apoio psicológico para entender, né, quais são os valores que nós precisamos resgatar em relação ao respeito mútuo entre os nossos pares. Então, nós devemos respeitar para sermos respeitados, tá? A família também precisa ser envolvida nisso, ou aqueles que são responsáveis pelos alunos que são vítimas ou agressores. Então, ao identificar, não podemos partir para aquela questão que nós sempre queremos, que é a punição do agressor, né? Nós temos que saber ouvir os envolvidos e o diálogo é o melhor meio de se resgatar esses valores entre o agressor e a vítima, para que eles possam resgatar os seus valores e resgatar também o convívio pacífico dentro da escola. Eu gostaria de saber se o bullying é uma palavra da língua inglesa e não é possível traduzir. Bullying é uma palavra de origem inglesa que significa intimidação. O termo é uma derivação da palavra bully, que significa valentão. O bullying ficou conhecida, então, como as formas de atitudes agressivas, sejam elas verbais ou físicas, que acontecem sem aparente razão ou motivação clara. No Brasil, usamos o termo para designar situações de agressões, de implicâncias intencionais feitas constantemente nas escolas por um aluno ou grupo contra um ou mais colegas. Eu gostaria de saber o que é cyberbullying. O cyberbullying é um bullying realizado por meio de tecnologias digitais. Ele pode ocorrer pelas mídias sociais, plataformas de mensagem, plataformas de jogos, celulares. É um comportamento repetido. Ele tem o intuito de assustar, de enfurecer, envergonhar aqueles que são as vítimas. Exemplos incluem espalhar mentiras ou compartilhar fotos constrangedoras de alguém nas mídias sociais, enviar mensagens ou ameaças que humilham pelas plataformas de mensagem, se passar por outra pessoa, enviar mensagens maldosas a outros em seu nome. Esse bullying, ele, mesmo sendo virtual, ele pode ocorrer com frequência e ele deixa um rastro digital. Então é importante que aquele que é agressor saiba, né, que ele está deixando pegadas digitais, e aquele que recebeu o cyberbullying, ele possa denunciar, porque é possível encontrar aquele que está fazendo esse tipo de modalidade virtual de bullying. Tá? Então, é importante enfatizar 3 aspectos quanto à sua dimensão. Ele é um comportamento perturbador, intimidador e de agressão. Ele é repetitivo e ele tem um desequilíbrio de poder. É um problema mundial, né, e muitas vezes superestimado aí pelos adultos, por aqueles que estão na volta, que acham que é uma criança. Mas o cyberbullying não é brincadeira. Só existe brincadeira quando todos os envolvidos se divertem.
Quando há uma relação desigual de poder, onde um se diverte e o outro sofre ou são maltratados, isso precisa ser tomado uma providência. Então, se você fez, pare. Se você foi vítima, denuncie. Eu gostaria de saber se o bullying tem trazido consequências graves para as pessoas. Sim, as consequências trazidas pelo bullying são gravíssimas, né? Geralmente a vítima, que é a pessoa que sofre bullying, pode ser assim, crianças que sofrem bullying na escola, ou na própria família em casa, adulto no local de trabalho, jovens, adolescentes, desenvolvem um quadro de isolamento social, tristeza profunda, a pessoa passa a não dormir direito durante a noite, a não se alimentar, quer ficar sozinho, isolado, e muitas das vezes também desenvolve problema psíquico, psicológico, como síndrome do pânico, né? Do pavor, do medo, da angústia. Então traz sim, o bullying traz consequências gravíssimas. Eu gostaria de saber como deve ser uma conversa com os pais dos alunos envolvidos no bullying. Primeiramente, a escola ela precisa mediar a conversa entre as famílias e evitar a acusação de ambos os lados. Porque seja o alvo ou o autor do bullying, é perceptível que os dois lados precisam de ajuda. É muito importante também que se explique que, por mais simples que seja o comentário, ele pode sim estar carregado de preconceitos. Falando de educação especial, em todos esses anos de trabalho, eu percebo que o bullying acontece nessa área justamente pela falta de conhecimento a respeito das deficiências. E cabe a nós, educadores, informar a comunidade escolar. Uma das coisas que eu sempre converso quando eu faço essa mediação em relação a esse tema é que nós, como seres humanos, nem sempre temos apreço a todos, mas justamente por sermos humanos é que devemos praticar o respeito ao próximo. O que é bullying? Bullying são atos de agressões e intimidações repetitivas contra alguém que não é aceito por um grupo. Geralmente ocorre na escola. Gostaria de saber se o bullying se tornou um problema de saúde pública. Com certeza, o bullying tornou-se um problema de saúde pública, pois ocasiona várias consequências aos sujeitos envolvidos. Pode envolver agressões físicas e psicológicas de inúmeras formas. Eu gostaria de saber o que faz alguém praticar o bullying contra outro. São vários os motivos que levam uma pessoa a praticar bullying. Geralmente são pessoas que querem se tornar populares, poderosas e obter uma boa imagem de si mesma. Para isso, ela age contra o colega, repetidas vezes, com atos violentos de humilhações e depreciações. Geralmente são pessoas inseguras, com problemas familiares, pessoas incompreendidas, que não as torna menos culpadas. Elas buscam sempre o poder e o sofrimento do outro não é motivo para que elas parem de agir. Quais são as consequências para o aluno que é alvo de bullying? O bullying gera muitas consequências para a vítima, para o indivíduo que sofre essa violência. Isso é muito importante, nós precisamos olhar para esse ato como um ato violento. O agressor, ele comete atos repetitivos de intimidação, de constrangimento contra a vítima. E essa vítima, ela se isola, muitas das vezes ela tem uma dificuldade muito grande de contar para alguém, de pedir ajuda, e vai ali entrando num quadro de baixa autoestima, um quadro muitas vezes depressivo. Na escola começa a apresentar uma série de problemas relacionados à sua aprendizagem, porque se é uma criança, se é um jovem, ele passa a ver a escola não mais como um ambiente seguro, ele passa a ver a escola como um ambiente de medo, um ambiente onde ele não quer estar.
E isso vai trazer consequências gravíssimas para o seu desenvolvimento cognitivo, para a sua aprendizagem. Então, todos nós temos que estar muito atentos a essa prática, denunciar, intervir a favor da vítima, não permitir que isso aconteça no nosso entorno. O bullying é um crime, é uma violência e precisa ser combatida por todos nós. Queria saber, existe a diferença entre o bullying praticado por menino e por menina? De modo geral, sim. As ações dos meninos são mais expansivas e agressivas, portanto, mais fáceis de identificar. Eles chutam, gritam, empurram, batem. Já no universo feminino, o problema se apresenta de forma mais velada. As manifestações entre elas podem ser fofocas, boatos, olhares, sussurros, exclusão. As garotas raramente dizem por que fazem isso. Quem sofre não sabe o motivo e se sente culpada. O que fazer para evitar e combater o bullying virtual? Cyberbullying ou bullying virtual você pode evitar das diversas formas possíveis, mas as 3 principais são: sempre se comporte na internet, compartilhe bastante coisas de conhecimento e evite as fake news. Segunda coisa, não ofenda alguém, não compartilhe preconceitos e não pratique o preconceito na internet, ok? Terceira e principal coisa, denuncie sempre quem está fazendo cyberbullying. Uma palavra machuca mais do que uma agressão.